Boa noite, meu nome é Esther. Gostaria de cumprimentar a todos, aos nossos colegas de turma, os excelentíssimos professores aqui presentes. Gostaria também de expor que esta casa defende a não responsabilização solidária do Estado na tragédia de Brumadinho. Diante do caso analisado, sendo ele o rompimento da barragem de Brumadinho, nós buscamos hoje trazer argumentos que justifiquem a amplitude da responsabilidade da Vale diante deste caso. Peço encarecidamente à banca que se atente à apresentação do início ao fim, para que vocês possam captar os nossos argumentos que vão além apenas daquele que mostre que o Estado tem que se responsabilizar totalmente por essa responsabilização solidária, que o Estado tem que dar esse suporte para a população. Desde já agradeço e passo a palavra. Boa noite, caros colegas, boa noite, banca. O meu nome é Sérgio Luiz e eu vou falar aqui sobre a desenvoltura da Vale e suas atividades, até mesmo para poder permitir a todos o entendimento de que vem ser essa potência Vale. E reafirmar que essa casa defende a não responsabilização solidária do Estado no caso do rompimento da barragem de Brumadinho. Bom, a Vale é uma mineradora que foi criada em 1942 em Minas Gerais, em Itapira, no governo de Getúlio Vargas. Hoje ela tem a sede no Rio de Janeiro e ela também tem o capital aberto. A Vale tem ações em São Paulo, em Nova York, em Madrid e em Paris. E em Hong Kong, a Vale atuou com ações do ano de 2010 ao ano de 2016. A Vale é uma multinacional brasileira que também atua no ramo de logística, inclusive é a maior do país. E é a maior empresa de produção de minério do mundo. Não só minério, mas também manganês, cobre, bauxita, alumínio, entre outros. No setor de elétrica, a Vale também atua em 9 hidrelétricas, sendo nos países do Brasil, Canadá e na Indonésia. Para reforçar, a Vale atua em 14 estados brasileiros e em 5 continentes. E também ela possui 5.000 quilômetros de ferrovia. E, pasmem, ela é dona de 9 portos de navio. Bom, ela é a maior empresa no mercado de minério e ela está nessa posição desde 1974. Você vê, é muito tempo. Ela surgiu em 42, desde 74 que ela é a primeira. Interessante também que a Vale ela consome 5% da energia elétrica produzida no Brasil. E ela foi incorporada numa empresa canadense que chama-se Incon, que é a maior produtora de níquel do mundo. Nessa incorporação, foi em 2008, ela também mudou de nome. A sua razão social foi alterada em relação a uma reunião que teve com os acionistas. Ela deixou de ser Companhia Vale do Rio Doce para ser apenas Vale S.A. Então, quando a gente comenta sobre a Vale, a Companhia Vale do Rio Doce, no entanto, é Vale. Ela também teve em janeiro de 2012, ela foi considerada a pior empresa do mundo no que se refere a direitos humanos e a agressão ao meio ambiente. Essa pontuação foi feita pelas ONGs Greenpeace e a Declaração de Berna. Agradeço e passo a palavra. Boa noite, meu nome é Daiane, gostaria de cumprimentar a banca, os professores
e os demais alunos. Bom, como para dar prosseguimento, essa casa defende a não solidarização, defende a não responsabilização solidária do Estado na tragédia de Brumadinho. Voltando um pouco no que o Sérgio falou, eu gostaria de falar um pouco sobre a privatização da Vale. Ela foi criada em 1942, no governo de Getúlio Vargas, mas ela foi vendida à iniciativa privada 55 anos depois, em 1997, já no governo do Fernando Henrique Cardoso. E após ela ser desestatizada, a produção, os investimentos e os lucros dela, eles se consolidaram e com isso ela ficou entre as líderes globais da mineração. Por que ela foi privatizada? Os economistas eles acreditavam que os donos privados eles trabalhavam melhor do que o governo e que eles possuíam mais agilidade e mais decisões técnicas e menos políticas. Contudo, esse excesso de atenção para os lucros fizeram com que eles sacrificassem a segurança. Por ela ser privatizada, ela tem total autonomia. E por mais que o Estado tente intervir, fiscalizando, elas nunca vão saber a fundo o que realmente acontece. E é a empresa que dá o veredito final pelo poder público ter perdido 100% essa autonomia. Eu agradeço por essa palavra. Boa noite a todos, meu nome é Rodrigo. Essa casa é contra a responsabilização solidária do Estado da tragédia de Brumadinho. Eu peço licença a todos, porque eu vou precisar de ler um artigo, vou precisar de ler uma fala e vou precisar de ler uma teoria. Eu vou começar a minha fala lendo o artigo 927 do Código Civil Brasileiro, que diz assim, abre aspas, haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, riscos para os direitos de outrem. O Superior Tribunal de Justiça, ele tem uma teoria que chama risco integral, que diz assim, abre aspas, todo e qualquer risco ligado ao empreendimento deverá ser integralmente internalizado pelo processo produtivo, devendo o responsável reparar quaisquer danos que tenham conexão com a sua atividade. Na visão deles, é inadequado que a empresa responsável ela procure excludentes para tirar a responsabilização da indenização que eles têm que fazer. E isso é para os casos de danos materiais e danos morais. O poluidor que cometeu o dano ambiental, a gente pode falar que é a Vale, mesmo que seja sem a intenção, ele tem que cumprir com o dano, ele é culpado, mesmo que não seja comprovada a má-fé. É preciso só de um dano material evidente. O presidente da Vale, o senhor Fábio Svartivan, ele disse assim, abre aspas, em Brumadinho, a responsabilidade é integralmente nossa. Quero que vocês prestem atenção nessa palavra, integralmente. Eu sei que a nossa credibilidade é baixa, peço que os senhores vejam o que vai acontecer. Queria dizer que estamos fazendo o máximo por toda a população. Vamos continuar com toda a transparência e abertura, dividindo informações que tenham sobre o processo para que não seja uma tragédia sem solução final. Eu quero que os senhores prestem atenção na palavra integralmente, porque eu achei 8 sinônimos dela. E os 8 sinônimos são inteiramente, totalmente, completamente, plenamente, cabalmente, globalmente, universalmente e absolutamente. Na fala dele, em Brumadinho, a responsabilidade é integralmente nossa, ele assume totalmente a responsabilidade. Então, por que jogar a responsabilidade para o governo, para o Estado? Por quê? Mesmo que ela seja mínima, o Estado ele tem que ajudar, e ele está ajudando, sim. Mas por que responsabilizar o Estado de uma empresa bilionária que assume e sabe a sua responsabilidade? Eu agradeço, passo a palavra. Boa noite, banca. Boa noite, alunos da FDCom. Meu nome é Luiz Augusto e eu vou agora
uma coisa que a gente geralmente coloca a culpa no governo e no Estado por tudo. Usamos o senso comum. Se acontece qualquer coisa, é culpa do Estado ou culpa do governo. Mas devemos analisar a fundo tais situações. A Vale é uma empresa privada. Ela tem autonomia para realizar tais fins. Ela consegue e ela que exporta e importa minérios. Dando um exemplo, que o Estado não pagou nenhuma indenização. Dia 28 de novembro de 2016, 71 mortos, avião da Chapecoense que caiu na Colômbia. Lá houve o governo boliviano, dessa forma, o governo boliviano falou que realizava tais fiscalizações na empresa Lamia, que era a empresa do avião que caiu. E a empresa disse que o governo também fiscalizava. Mas o culpado de tudo, geralmente, não é no Estado e o governo, foram o que as famílias quiseram. Quiseram indenizações do Estado e do governo, mas não conseguiram. A Chapecoense teve que arcar a Associação Clube Chapecoense. Então ela tem personalidade jurídica. Ela teve que arcar com tudo, e até hoje arcou com tudo. Saiu uma manchete ontem, terça-feira, que as famílias dos jogadores procuraram o governo brasileiro querendo mais indenizações. Só que o governo brasileiro não deu nem ideia e pediu ainda ao governo brasileiro ajuda para conseguir também da Bolívia e da Colômbia. Gente, a Chapecoense já está arcando com tudo. A Chapecoense assumiu o risco para si. E da mesma forma, como disse o Rodrigo, o presidente da Vale assumiu o risco para si. Então, a Vale sim é a culpada. O outro grupo tentou não culpar o Estado, mas o Breno, quando ele fez a relação entre direito civil e administrativo, indiretamente ele culpou o Estado. Então, a Vale é culpada sim, e ela tem que arcar com tudo. Passo minha palavra. Boa noite, caros alunos. Boa noite à nossa banca de professores. Meu nome é Franklin Amaral. E essa casa defende a não responsabilização solidária do Estado na tragédia de Brumadinho. Bem, o nosso grupo, ele defende a tese que o responsável pelo ocorrido não é o Estado, mas sim a Vale. Além da Vale, nós temos a compreensão dos presidentes e de seus diretores. Porque, como disse aqui o Luiz e também o Rodrigo, o presidente e os diretores, eles assumiram o total risco a respeito da Vale. Entendemos que eles sabiam da situação, eles sabiam como estava o talude, eles sabiam o que estava acontecendo na Vale. Enfim, embasados no artigo 50 do nosso Código Civil, nós entendemos que o seu presidente e os seus diretores, eles assumiram o total risco desse acontecido. Houve, então, um abuso da personalidade jurídica com respeito à extração do minério de ferro. Entendemos que também dentro desse Código Civil, o juiz ele pode, então, intervir no processo, desconsiderando a pessoa jurídica de seus sócios, para que isso não seja, então, um obstáculo ao ressarcimento dos danos a todas as vítimas dos ocorridos. Bem, termino a minha fala. Obrigado.